Olá, prezados alunos. Agora estamos na unidade 2. Nessa unidade 2, a gente vai ver as especificidades da receita e da despesa, como também os princípios orçamentários. Os princípios orçamentários são muito importantes para a elaboração do orçamento público. Por quê? Porque ele vai nortear todo o orçamento público, toda a elaboração. Porque o orçamento público, ele não pode ser feito, né, de acordo com as vontades do gestor público. Os gestores públicos, eles têm as suas políticas e essas políticas, logicamente, né, elas devem ser executadas, até mesmo porque eles foram eleitos devido aos seus programas de governo. No entanto, na elaboração desse orçamento público, deve haver um regramento para que eles implementem o seu programa de governo através das políticas públicas em prol da sociedade. No entanto, deve haver um regramento para que essas políticas públicas sejam feitas de uma forma que seja também possível de se cobrar e de se controlar o que está sendo feito, tanto para as pessoas, né, responsáveis pelo controle, que no caso, né, é o Congresso Nacional, com o apoio do Tribunal de Contas, dos Tribunais de Contas da União, dos Estados, certo? E no caso do município de São Paulo e Rio de Janeiro, dos municípios, e também, né, pelos cidadãos. Então, por isso é que há uma formalidade em relação, né, ao orçamento, uma vez também que ele é uma lei. Então, se é uma lei, tem que haver uma formalidade. Em relação aos princípios orçamentários, nós temos o princípio da unidade, que quer dizer que deve haver uma só, né, lei orçamentária anual para cada unidade da federação, em relação à União, Estados e municípios, certo? O princípio da universalidade, que diz que a LOA, né, ela deve conter todas as despesas e receitas da administração pública, englobando todos os poderes, os fundos, os órgãos e entidades da administração pública. O princípio da anualidade, né, que diz que todas as receitas e despesas constantes na lei orçamentária anual devem se reportar a um período determinado, que no caso é um exercício financeiro, e o exercício financeiro no Brasil coincide com o ano calendário, ok? O princípio da exclusividade, certo? Que diz que no orçamento não pode haver dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa. Como já dizia Rui Barbosa, não pode haver, né, os orçamentos rabilongos, que você se aproveitava muitas vezes do processo célere em que a lei orçamentária é aprovada e você colocava, né, assuntos estranhos, assuntos outros dentro dessa lei orçamentária. Então, para que não haja mais esse tipo de orçamento rabilongo, hoje é previsto o princípio da exclusividade. O princípio da especificação, né, que diz que a LOA não poderá consignar dotações globais a despesas, devendo fornecer detalhamento suficiente para demonstrar a origem e a aplicação dos recursos públicos. O princípio da publicidade, né, que diz que a LOA, né, deve elaborar, a elaboração e a execução, né, ela deve ser de conhecimento público e acessível à consulta, né, por todos os cidadãos. Tem o princípio do orçamento bruto, que diz que todas as receitas e as despesas devem estar previstas pelos seus valores brutos, sem qualquer tipo de dedução prévia, certo? A não afetação de receitas, né, o princípio da não afetação de receitas, que diz que as receitas constantes na LOA deverão estar livres de comprometimento prévio a determinados gastos, certo? Que quer dizer o quê? Quer dizer em que
você não pode, certo, vincular a arrecadação, mas isso, certo, a uma determinada despesa. Mas no caso, restrita a receitas de impostos, ok? Os outros tipos de tributos não há essa especificidade, só em relação aos impostos. O princípio do equilíbrio, que diz que as receitas, certo? Elas não podem, né? As receitas constantes na LOA, certo? Elas devem estar de acordo, quer dizer, com as despesas. Então, tem que haver um equilíbrio entre receita e despesa. Esse princípio, ele é muito importante para que as unidades, né, da federação, elas não venham a se endividar. Eu sei que isso acontece, né? A gente tem o caso dos estados, hoje bastante endividados, mas eles, com certeza, não seguiram esse princípio orçamentário do equilíbrio. E o princípio da programação, certo? Quer dizer que as receitas e as despesas do orçamento, elas deverão ser organizadas de modo a veicular a programação de trabalho do governo, né? Em seus objetivos, metas e ação. Quer dizer, e ações. Quer dizer, que haja uma programação do governo, ok? Outro importante aspecto que a gente tem que atentar para o orçamento é em relação à regra de ouro. A regra de ouro, ela está prevista na Constituição de 1988 e ela diz que o montante de operações de crédito não deve exceder o montante de despesas de capital. Quer dizer, quando a gente fala de operações de crédito, nós estamos falando de quê? Empréstimos, financiamentos e emissão de títulos públicos. Quer dizer, você não deve, no caso gestor, ele não deve se endividar para pagar despesas correntes, como é o caso de despesa de pessoal, né? Despesas que acontecem, né? Para que a administração pública venha a funcionar, que é o caso das despesas com água, com energia, né, com material de limpeza. É sempre no sentido de fazer com que o gestor orçamentário, o gestor público, né, ele faça uma previsão orçamentária no sentido de se endividar para criar riquezas. Quer dizer, as despesas de capital são aquelas despesas em que você faz alguma coisa, você está investindo no país para que esse país se torne um país mais rico, ok? Então, em relação às receitas, né, como a gente falou no começo da unidade, as receitas, elas são os recursos financeiros que o governo tem à sua disposição para pagar, né, as despesas do governo. E, geralmente, né, elas são oriundas da arrecadação de tributos, ok? Pode ser tanto a arrecadação própria das receitas tributárias, como o caso de impostos, taxas, contribuições de melhoria, certo? As contribuições de intervenção no domínio econômico, certo? Provenientes das ações do governo em relação, né, à agropecuária, à indústria, à prestação de serviços, como também podem ser receitas oriundas de operações de créditos, como empréstimos, financiamento e emissão de títulos públicos, certo? Podem ser receitas oriundas de transferências constitucionais, no caso dos estados e dos municípios, certo? Porque eles recebem os fundos de participação, né, provenientes da União em relação aos estados e municípios, as receitas de transferências legais e também as receitas de transferências voluntárias, né, que elas são mais raras. No caso das transferências, né, constitucionais, a gente sempre fala que são o caso dos fundos de participação dos estados e dos municípios, porque a União ela fica responsável por repassar esses recursos aos estados e municípios, e também os estados eles são responsáveis, né, por repassar algum montante da sua arrecadação de impostos para os municípios. Em relação, né, às despesas orçamentárias, a gente tem que atentar, porque as despesas orçamentárias elas são, né, mais rígidas.
porque ela tem um rigor técnico maior, ok? Mas não é, um assunto complicado, porque a gente sabe que para que uma despesa ela venha a acontecer, ela tem que estar prevista no orçamento, salvo, né, as exceções que estão previstas na Constituição, ok? Que a gente vai ver que são o caso dos créditos adicionais, que é o caso dos créditos suplementares, especiais ou extraordinários, ok? As leis orçamentárias, elas, né, elas são especiais porque a cada ano você traz uma relação, né, de despesa, né? E essas relações de despesas, elas têm que ter uma descrição, uma meta e um valor, para que haja, né, um controle maior nessa execução de gastos. E para que haja, é preciso que tenha um código identificador dessa despesa. Você tem que classificar de acordo com a sua finalidade, com a natureza e o órgão responsável. Isso acontece para que os órgãos fiscalizadores, eles possam, né, no caso, controlar melhor os gastos do governo. Sempre essas despesas, né, estão atrelados a programas de governo, porque a partir daí é que você vê a execução daquela despesa, ela tem uma finalidade outra, uma finalidade maior. Ela está lá porque ela vai dar, no caso, ela vai subsidiar a execução de um programa de governo, né, pautado, lógico, na melhoria da vida da sociedade, ok? Obrigada.